Ao longo de 9 episódios, conhecemos Paulo Freire através daqueles que aprenderam a ver o mundo e a educação através do seu olhar. Amorosidade, esperançar, liberdade, diálogo, leitura de mundo são alguns dos conceitos trabalhados pelo educador em toda a sua obra. No fundo fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil implica uma certa fascinação. Quer dizer, ou você é capaz de fascinar também. Não tanto você mesma, mas o sonho que você traz. A teoria do conhecimento colocada em prática, a praxis, que propõe a construção do inédito viável. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo, com características próprias, que traz a igualdade como princípio fundamental. Marido, pai, professor, intelectual, gente. Paulo viveu com o mundo e nele imprimiu um legado baseado na luta pela justiça social. O Paulo Freire, ele é um pensador, ele é um educador a partir da existência humana. Ler Paulo Freire é ter uma oportunidade de mudar a nossa concepção de mundo, a nossa visão de mundo e o nosso compromisso com a humanidade. Ele era um professor extremamente democrático. E aí lidar com os adolescentes de uma forma mais dialógica fez muito sentido para mim, fez muito sentido na minha prática e fez muito sentido para eles também. Porque não só na relação com o conhecimento há uma transformação, como na relação afetiva com os alunos. E a aproximação que a gente cria com os alunos também é muito próxima de uma pedagogia que tem a ver com uma coisa mais afetiva mesmo. E assim os alunos aprendem mais. Essa coerência, né, entre o que ele dizia, a teoria dele e a prática dele muito presente, né? Então era uma relação muito dialógica mesmo, né? A ciência só se justifica quando for para produzir justiça social. Ciência é para que a vida seja melhor. E quando a ciência produz justiça social, nós temos uma chance histórica para a felicidade. Paulo sempre acolhia, né, escutava e reagia de um modo assertivo e respeitoso, né? Paulo Freire é uma pessoa humilde e curiosa. E tanto é assim que a base da pedagogia dele é a curiosidade, né? Além de outros valores que ele cultiva, como esperança, né? Do verbo esperançar, né? Querer algumas coisas a mais, sonhos que nós queremos de mudança, não é? Ele realmente se apresentava, não é? Como uma pessoa de uma humildade exemplar, né? Ele não se julgava uma pessoa superior às outras, né? E a base do trabalho dele é o diálogo. E ele dialogava. E ele tinha muitas histórias. E nós, né, nos cafezinhos, etc., na Faculdade de Educação, né, trocávamos muitas histórias. Nunca eu vi na personalidade do Paulo Freire algum gesto de raiva, de ódio, de negação. Pelo contrário, ele falava com firmeza, mas tolerante, de maneira amorosa e altamente esperançoso. Influenciaram muito no meu percurso e na minha formação. Me deram
não só uma formação teórica, mas enquanto pessoas militantes por uma sociedade mais justa, pessoas que tinham um compromisso com a construção de um Brasil novo. Foram muitas noites de amor, muitas noites de trabalho, muitas noites de diálogo, que deixou para a humanidade um legado de coragem, um legado de educação, um legado de trabalho libertador, mas, sobretudo, um legado de amor. Desde o final dos anos de 1950, revoluciona o mundo por meio da educação. Então, Elza e Paulo, desde que sistematizaram juntos o método Paulo Freire, deram corpo teórico, metodológico a esse conjunto. E eu entendo que, assim, na verdade, eu fui aprendendo que não dava para mudar tudo de uma vez. Influenciou pesquisadores, virou inspiração para diversas áreas do conhecimento, como o teatro, a assistência social, os movimentos populares. Recolocar a teoria e a prática da educação brasileira numa perspectiva dialógica, progressista, democrática. Vendo o mundo além das aparências, vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos o mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo, porque sabemos que um outro mundo é possível. Mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. E no livro, esse autor chamado Augusto Boal, ele cita o Paulo Freire, né? Ele faz menção ao Paulo Freire, até porque depois, lendo outros livros, na própria biografia do Augusto Boal, que chama Hamlet, o Filho do Padeiro, ele conta, né, que o nome Teatro do Oprimido, o nome que ele deu para o livro dele, foi uma homenagem à pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Que o Paulo Freire tinha uma profunda cosmovisão, onde a vida toda é interligada, plena, pleromática. E a gente deve, a todo momento, compreender todas as porções de vida que nos fazem ser o que somos e ser aquilo que a gente deve ser. Que foram as fontes que eu usei para elaborar conceitualmente o painel. Então, em primeiro lugar, existe uma grande ligação entre o Paulo Freire e o Boal. Então, autores como Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, né, eram muito discutidos também no serviço social. E eu optei por fazer uma pesquisa de trabalho e conclusão de curso sobre educação popular no serviço social. E aí, cheguei na pedagogia do oprimido, educação como prática de liberdade, já na graduação do serviço social. Lutou contra a opressão por uma pedagogia da esperança, da participação igualitária de todos. Por isso que a gente chama de extremamente dialógico, por isso que é freiriano, porque a partir de uma opressão abre-se o diálogo para que as pessoas possam juntas chegar numa solução. E que nos deixou um legado que fala por si. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pedagogia do oprimido, né? Uma pedagogia voltada para a grande maioria da população brasileira que é excluída da participação tanto dos bens materiais como dos bens imateriais da cultura produzida por uma sociedade. Uma pedagogia da autonomia, que chama a responsabilidade para os saberes necessários para a prática educativa. Paulo nos coloca em movimento. Esperançar é caminhar, é almejar, é desejar, né? É ir em busca de, não é esperar. Não é uma pedagogia da espera, é uma pedagogia da esperança. E nesse trabalho, que tinha como norte a teologia da libertação,
era muito comum, às vezes, citar o Paulo Freire por conta da perspectiva do diálogo, que era muito reconhecido, né, nos grupos, na importância dos grupos da gente dialogar, da gente discutir profundamente sobre os temas. Então é isso, eu acho que o Paulo Freire marca na profissão, porque ele não hierarquiza, não coloca um acima do outro, somos todos humanos, trocando experiências, construindo experiências, vivendo a nossa cultura, as culturas múltiplas, diversas, ricas, e é isso. E ele instaurou, na rede de São Paulo, a noção de escola bonita, a escola bonita de Paulo Freire. A escola bonita de Paulo Freire, que ele instaurou em São Paulo, não era apenas a escola, vamos dizer, esteticamente, né, bem construída e bem coordenada, etc. Mas era a escola, não é, arejada, uma escola onde os estudantes tinham realmente uma liberdade e uma participação no destino da sua educação. Amou as gentes e ao mundo, ensinou e aprendeu. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra se alonga na inteligência do mundo. Quer dizer, ele, com esta frase, né, instituiu, na verdade, né, ou renovou, né, a atmosfera reflexiva daquela época, não é? Para a questão de que os textos que são oferecidos para a leitura, seja dentro da escola, seja fora da escola, não valem por si mesmos. Os textos não valem por si mesmos. Não é a letra pela letra, né? Ele, na verdade, veio a mostrar, através dessa palestra e nesta frase específica, não é? Que são os círculos de cultura, que são as palavras geradoras, que é o universo vocabular, que é sempre partir da realidade concreta para chegar, né, a reflexões mais abstratas, a conceitos, a categorias, né, enfim. Eu não preciso ter arrogância, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que chegar com o meu conhecimento sem, eu tô certa, essa é a verdade. Mas eu venho junto, eu somo, eu não apago o outro, mas eu deixo que o outro emerja e me conte, e eu quero aprender com ele. Ele vinha, na verdade, e de uma maneira dócil, de uma maneira humilde, não é? Fazia colocações que estremeciam as pernas das pessoas. Quer dizer, quando ele fala assim que o aluno é um sujeito e o aluno não é um objeto, ele já estremece a gente. O aluno é gente, não é? E tem que ser tratado como gente. Tá? E além disso, os valores que Paulo Freire cultivava, não é? Esses valores, na verdade, que aumentam o meu respeito em relação a ele, não é? E me permitem, na verdade, não só reler os textos, aproveitar os textos que ele deixou, não é? Mas me permitem enaltecer o trabalho de Paulo Freire como um trabalho basilar, como um trabalho que é uma viga mestra para todos aqueles que se interessam por educação neste mundo. Recebeu honrarias e também foi julgado, contradito e censurado. Teve gente falando tão mal e a gente sabe como isso foi infundado e quanto isso nos sensibilizou de uma forma negativa. Agora a gente está de novo esperançando, cheio de amor, então falar do Paulo Freire hoje é uma luta de resistência, é uma luta de vitória, é uma luta de retomar os caminhos, por isso que eu quero compartilhar esse conhecimento. A própria obra dele provoca a gente a fazer esse diálogo, a dialogar com ele ali, né? Então, se você pegar a Pedagogia da Esperança, que é uma releitura aí do Pedagogia do Oprimido, é muito interessante isso, porque o Paulo Freire vai se colocando como uma pessoa, um profissional, um pesquisador, um intelectual, que se revê o tempo todo e por isso ele não é isso e ponto. Ele é isso e vai se transformando conforme vai vivendo as situações e aprendendo com elas.
Então as pessoas divulgaram isso divulgaram ideias sobre Paulo Freire muito equivocadas, né? Como se a gente tivesse uma teoria do Paulo Freire que pudesse ser aplicada e assim, rapidamente, pronto. E que essa teoria é que estava gerando o fracasso na educação, as dificuldades que a gente tem hoje no sistema educacional. Isso tudo é um equívoco, né? É um equívoco. Havia tido um movimento de rua com várias faixas, abaixo doutrinação marxista, abaixo doutrinação freiriana. Tinha um grupo mais conservador, tinha feito um movimento de retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Paulo Freire foi acusado o tempo todo, na sua vida, desde que virou diretor e que fez um movimento grandioso, pela direita e pela esquerda. A esquerda o chamava de populista, a direita o chamava de comunista, o que é um absurdo, porque é um homem que tem uma originalidade. É alguém que veio das camadas populares, é alguém que alcançou o esplendor de reconhecimento mundial, alguém que fez mobilidade econômica, mobilidade cultural, mobilidade social, acadêmica, mas não fez mobilidade política. Nunca deixou a sua classe social. Nunca deixou os oprimidos e escreveu Pedagogia do Oprimido, que a gente está cansado de Pedagogia dos Opressores. O patrono da educação brasileira se tornou a voz contra a opressão. Paulo, hoje, para mim, é um educador que nos legou uma visão ontológica da educação, né? Assim, entendendo o ser humano como um ser inacabado, em processo de construção, imperfeito, mas com uma potencialidade de vir a ser, né? Com uma gana de aprender, que inaugura uma outra perspectiva da educação, que não é uma educação reprodutivista e nem uma educação de conservação do status quo, mas é uma educação que recupera a perspectiva política da educação, do vir a ser, e de pensar as práticas educativas como mergulhadas no grande oceano da cultura e das manifestações culturais. Os donos do poder, em cada momento, têm muito medo da crítica filosófica, do pensamento emancipatório e humanista. E aí é muito interessante, porque esses estudos, né, tanto de Freire quanto de Boal, que tratam da relação oprimido-opressor, quando a gente se aprofunda nisso, a gente percebe que essa relação, ela não é uma relação um a um, ela é uma relação que está ligada a uma estrutura, né? Então, trabalhando o teatro do oprimido, trabalhando isso dentro de práticas educativas, a gente foi percebendo que a saída só se dá dentro da coletividade. As ideias de Paulo, elas vão contra uma visão mercadológica da educação. Elas vão contra uma visão do aluno como cliente. Se educação é direito, então educação é parte da cesta básica, ela é o artigo 6 da Constituição, né? Ela é direito. Quer dizer, as obras deles, as obras que Paulo Freire escreveu, se voltam fundamentalmente para aqueles que são oprimidos sociais e pela emancipação dos oprimidos, através daquilo que os oprimidos construírem em termos de organização social. Nunca se viu Paulo Freire falando slogans, ou mesmo citando autores comunistas. Logicamente, ele se baseou em vários deles, era um grande leitor, Reaprendeu o Brasil e descortinou para o mundo a pedagogia como prática da liberdade. Paulo Freire, educador. Fui alfabetizada pela escola de Paulo Freire.
A escola era de noite. Eu era muito jovem, não vou me lembrar nem tanto quanto, porque já faz muitos anos. Então eu aprendi a ler e escrever na escola de Paulo Freire. E a gente adorava essa escola. E ele falou, vocês viveram o que a teoria freiriana, vocês viveram os conhecimentos que eu estaria falando, vocês se organizaram, resistiram, compreenderam o movimento, envolveram a sociedade nessa luta, nesse movimento, então vocês tiveram uma aula prática. E aí que eu vi como prática para ele era essa indissociabilidade. A teoria que ele pretendia, ou que ele iria discutir conosco, nós vivenciamos coletivamente. As escolas não analisavam a vida social propriamente dita. E nessa palestra, a importância do ato de ler, Paulo Freire dá uma grande chacoalhada, não é? Nos professores, nas autoridades educacionais, solicitando, indicando, abrindo perspectivas e horizontes, não é? Para a ligação, né, da escola com a vida social. Eu encaixo o Paulo, né, como um educador brasileiro que participa de uma constelação de pensadores sociais críticos e progressistas que produziram uma grande obra. Ele vive em cada educando, amigo, parceiro, pesquisador que por ele passou. Muitos dos princípios, muitos dos caminhos, eu aprendi com o Paulo Freire. Aprendi com o Paulo Freire como aluna. A primeira aproximação que eu faço com o Paulo Freire é teórica, é uma aproximação também do pensamento político dele, da proposta pedagógica dele para o campo da educação de adultos, na época de jovens e adultos. Então, esse é o primeiro movimento mais efetivo que eu faço para me aproximar do pensamento do Paulo Freire. E aí é interessante porque depois nunca mais separei dele, né? Depois chegou a Elza, e também eu mudei de Tuiutaba, enfim. Então é aí que é o primeiro contato que eu tenho com o Paulo Freire, e é através do livro Pedagogia do Oprimido. A par disso, uma professora que é vinculada às causas sociais, vinculada a uma proposta pedagógica, metodológica, de transformar as sociedades a partir da transformação de consciência dos sujeitos, de um projeto de sociedade que busca, por meio da educação emancipadora, libertadora, dialógica, um mundo mais digno, mais justo e mais amoroso. Pernambucano inconformado com as desigualdades, com a desesperança, homem de luta e coerência. Como a gente quer impor aquela cultura para os nossos alunos, para os outros, como se aquilo fosse a verdade, que todo mundo ia gostar daquilo. A necessidade de nós nos indignarmos diante das injustiças, né? E de nós não nos acomodarmos e nem tampouco naturalizarmos processos de exclusão. O legado freiriano é imortalizado em cada releitura, transformada na pedagogia da prática, que floresce e se reproduz nos caminhos. Paulo acreditava numa sociedade que coubesse todos e todas. Nessa perspectiva que ele traz da relação entre sujeitos e não entre sujeito e objeto. Então, entre sujeitos, que é horizontal. Então, o encontro com Paulo Freire me fez, na graduação, ao longo da minha trajetória, e me faz, até hoje, pensar sobre a minha prática como profissional, mas a minha vida, o meu jeito de ser no mundo. E é por isso que muitas vezes eu retomo a leitura do Paulo Freire e que me faz sempre repensar e olhar que o legado dele é super atual. Ler Paulo Freire, ler as suas obras, mas mais importante do que isso
ou tão importante quanto isso, é viver Paulo Freire. Na miudeza do cotidiano. Porque o pensamento humano do Paulo Freire, o pensamento pedagógico, educativo e político do Paulo Freire, ele esparge para a humanidade. É um pensamento e uma prática para a humanidade. Eu acreditava que a escola era para trabalhar o conhecimento para os alunos. A gente levava o conhecimento para os alunos. A gente ia com o conhecimento, blá, 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 despejava lá, e os alunos aprendiam e devolviam na prova. Isso era o processo de ensino que eu conhecia até então. E aí, lendo Educação e Mudança, eu aprendi que era outro jeito que a gente ensinaria, teria outro jeito, e que a educação não era para conservar a sociedade do jeito que ela estava, era para transformar, para mudar. Educação e mudança. Aquilo foi tão diferente, tão diverso, tão contrário, que eu tomei um encantamento. Isso aí, dentro da questão da arte plástica, aí a gente já vai entrar na parte de interpretação, de semiótica, é a noite e o dia, o pai e a mãe, né? Talvez uma das razões do sucesso do painel Paulo Freire e que traz toda essa universalidade seja, eu tenho o universo infantil, eu tenho o universo do trabalho e eu tenho o universo da cultura erudita. Eu tenho o pai e a mãe, né? Eu tenho todas as fontes que trazem o nascimento do processo de educar e do processo que o Paulo Freire propõe, que é o do empoderamento dos sujeitos, do resgate da cultura popular, e que, como vocês podem ver, está transcrito aqui em nítidas cores no painel Paulo Freire. Então era bem interessante, porque ele ia fazendo essa análise crítica da prática pedagógica, como era chamada a disciplina. E o Paulo Freire, aí, ele é um dos autores que realmente embasa para você ter essa visão do respeito ao humano, ao outro, né? E também, como ele fala, né, de lutar por um mundo diferente, melhor. Acreditava numa educação que poderia acolher as diferentes manifestações culturais, as diferentes formas de pensar, estar, sentir e agir no mundo, uma visão progressista, includente e de justiça social, numa perspectiva democrática. O que eu queria é que a mensagem de Paulo Freire fosse conhecida no mundo todo. A gente só admira nos outros o que o nosso coração está cheio. O tempo abre espaços e cria estradas. É preciso preencher estes espaços e trilhar essas estradas para saber o que é possível e o que é impossível, pois a história tem limites e propostas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.